Tática inovadora russa no campo de batalha preocupa o Ocidente, diz relatório. O exército russo está empregando novas táticas e estas causam grande preocupação nos países da OTAN. Relata o Instituto Real de Serviços Unidos para Estudos de Defesa e Segurança, RUSI, na sigla em inglês. O relatório destaca que os russos usam agora uma nova tática de triângulo ofensivo, ou seja, uma combinação de infantaria, drones e bombas planadoras. No entanto, as adaptações russas foram conjugadas a se tornarem um triângulo ofensivo de 3 armas combinadas primárias que estão criando dilemas difíceis para as forças ucranianas, ressalta o relatório. A publicação descreve esta nova tática dos russos, dividindo-a em 3 fases. A primeira fase. Primeiro, a infantaria dos veículos blindados de combate russo enfraquece as forças adversárias na frente. Segundo, a força russa impede as manobras do inimigo e causa um atrito com drones Lancet e artilharia que disparam projéteis altamente explosivos e minas dispersáveis. Terceiro, os russos intensificam o uso de bombas planadoras contra as forças ucranianas que mantêm posições defensivas. Assim, o estudo enfatiza que o exército ucraniano enfrenta uma escolha: manter posições estáticas para se proteger melhor dos ataques de artilharia e drones, mas se tornar um alvo para as bombas planadoras, ou fazer sua defesa mais flexível, impedindo que as bombas atinjam os alvos mais novamente, se expor aos drones e artilharias russos. Então, elabora o relatório. Todos esses fatores implicam grande risco para as forças da OTAN. As forças armadas da OTAN correm o risco de ver as tropas e equipamentos de alta qualidade se perderem rapidamente por falta de proteção. Finaliza a publicação. China quer se tornar uma superpotência em porta-aviões. O exército da China está avançando rapidamente para se tornar a frota de 4 porta-aviões, destacada pela construção do enorme super porta-aviões tipo 004. Este navio, movido a energia nuclear, supostamente maior que o Usford da Marinha dos Estados Unidos, podia transportar mais de 100 aeronaves, contando com catapultas eletromagnéticas semelhantes à tecnologia americana. O navio ressalta a crença contínua da China no valor estratégico dos porta-aviões, apesar das ameaças de mísseis modernos. Seu surgimento levanta questões críticas sobre a capacidade da China de defender grandes porta-aviões com sistemas avançados de defesa de navios, e sinaliza a ambição da China de projetar o poder marítimo global, desafiando a supremacia naval dos Estados Unidos, remodelando os equilíbrios do poder no mar. Em um mero piscar de olhos, parece que o exército da China logo será uma força de 4 porta-aviões. Essa possibilidade parecia um pensamento ou desejo distante há apenas 10 anos. Não só o exército agora tem 3 porta-aviões no mar ao mesmo tempo, mas a China também parece estar construindo um enorme primeiro super porta-aviões capaz de projetar mais poder do que o Usford da Marinha dos Estados Unidos. Vários relatórios citando fotos de satélites disponíveis comercialmente agora dizem que a China parece estar progredindo com um enorme porta-aviões tipo 004, que pode ser o maior que o mundo já viu. As especificações disponíveis indicam que o Usford pode viajar com até 90 aeronaves, mas o 004 da China é dito ser capaz de transportar pelo menos 100.
Muito pouco se sabe sobre o porta-aviões, além do que especialistas observarem imagens de satélite detalhando o dique seco de Jiao em Dalian, um importante estaleiro usado para construir os dois primeiros porta-aviões da China, o Liaoning e o Shandong. O terceiro porta-aviões da China, o Fujian, já está realizando o teste no mar. E a Marinha, em várias ocasiões, conduziu exercícios de preparação para a guerra com dois porta-aviões. Há muita especulação e análise pública sobre a aparência e configuração do novo e grande porta-aviões. No entanto, poucos detalhes específicos podem ser confirmados. Parece haver um consenso de que navio será o primeiro porta-aviões movido à energia nuclear da China e operará com catapultas eletromagnéticas. A implantação dessas tecnologias aponta para o que poderia ser interpretado como a primeira, mais evidente observação sobre a transportadora. Essa observação é a questão simples de ser um imitador do Oxford. A República Popular da China tem um histórico documentário de copiar ou roubar a tecnologia dos Estados Unidos. Portanto, não foi surpreso que o terceiro porta-aviões da China tem uma grande catapulta eletromagnética de convés plano semelhante ao Oxford. O tipo 004 parece bastante semelhante em configuração, mas maior. Outro elemento significativo pode ser que a China não acredite que os porta-aviões de grande porte se tornarão obsoletos ou simplesmente muito vulneráveis. Em uma era em que as ameaças modernas como mísseis antinavio de longo alcance podem atingir grandes plataformas a milhares de quilômetros da costa, a ambição da China de se tornar uma potência global dominante capaz de projetar e manter influência e poder militar muito além do Pacífico é bem conhecida. No entanto, a crença aparente da China de que ainda há um lugar significativo e altamente valorizado para porta-aviões em um ambiente de ameaça moderno parece bastante substancial. Essencialmente, o surgimento deste navio chinês parece oferecer uma janela para o pensamento da China sobre o valor e a utilidade contínua dos porta-aviões que ocuparão um espaço central nos debates do Pentágono e da Marinha sobre o futuro da guerra marítima. A China planeja operar o porta-aviões em locais onde há pouco ou nenhuma ameaça de mísseis antinavio de precisão de longo alcance. Disparados da costa, pergunta. Talvez um cenário mais provável seja que a China esteja avançando com tecnologias de defesa de navios semelhantes às da Marinha dos Estados Unidos. A China pode proteger porta-aviões com lasers, guerra eletrônica, mísseis interceptadores de navios de guerra vizinhos? Pergunta. A China tem inteligência, vigilância e reconhecimento ISR multidomínio conectando tecnologia de mira aérea na superfície terrestre e espacial em tempo real, de modo que mísseis antinavio que se aproximam possam ser vistos e destruídos no início de sua trajetória? Pergunta. Parece provável que a China também esteja progredindo rapidamente no desenvolvimento de defesas em camadas para navios, pois há confiança de que um navio desse tamanho poderia fornecer vantagens únicas e extremamente valiosas na guerra. Essa visão parece ser paralela à Marinha dos Estados Unidos até certo ponto, porque, embora os Estados Unidos provavelmente construam mais navios não tripulados e plataformas de transporte de aeronaves menores, mais rápidas e menos vulneráveis, parece haver uma crença aparente entre os tomadores de decisão dos Estados Unidos de que os porta-aviões não apenas fornecem um valor sem precedentes na guerra, mas também estão aqui para ficar por décadas no futuro. Uma guerra dos Estados Unidos e China por Taiwan está mais próxima do que pensamos. As ambições da China por hegemonia global são motivadas pela insegurança profunda de Xi Jinping sob seu controle do poder, empurrando-no para a repressão doméstica e expansão militar. Sua paranoia se manifesta em intenso e controle sobre os militares, priorizando doutrinação ideológica e lealdade. À medida que a economia da China estagna, Xi Jinping pode se sentir compelido a acelerar os esforços para tomar Taiwan à força para reforçar a legitimidade nacionalista e realizar ambições pessoais. Ponto-chave número 1. O cronograma em declínio e a autoridade exclusiva de Xi Jinping sobre as decisões militares tornam um conflito com os Estados Unidos cada vez mais plausível. Conclusão. Washington e seus aliados devem, portanto, se preparar urgentemente para a possibilidade de Xi Jinping agir militarmente contra Taiwan mais cedo ou mais tarde.
Por que Xi Jinping da China pode arriscar uma guerra por Taiwan mais cedo do que o esperado? A China não faz segredo de suas ambições por hegemonia global. A busca da China por domínio mundial está enraizada na reivindicação instável de poder de Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês. Isso pode parecer uma afirmação estranha para os observadores externos, incluindo a administração Trump, que vê Xi Jinping como ditador inquestionável no topo de um monolito de partido de Estado econômico dominado em todos os níveis pelo Partido Comunista. Xi Jinping, no entanto, não vê sua posição dessa forma. Ele é, de fato, profundamente inseguro sobre seu poder e autoridade. Sua insegurança, por sua vez, alimenta suas ambições, o que cria mais insegurança e o leva a expandir seu poder tanto domesticamente quanto internacionalmente. A insegurança de Xi Jinping se manifesta em uma panóplia de políticas que inclui a introdução de um culto maoísta à personalidade do próprio Xi Jinping, sua assunção pessoal da liderança de todas as instituições de segurança interna do partido, o crescimento contínuo da vigilância técnica e humana em massa, tanto nacional quanto internacionalmente, a destruição dos últimos requisitos de democracia em Hong Kong, a classificação de qualquer desacordo interno como direcionado ao exterior, hipersensibilidade a críticas do exterior e um programa global de espionagem econômica, sabotagem e intimidação. O medo de perder o poder levou Xi Jinping e seus tenentes a estudar a queda de outros regimes de partido único, como Iraque, Líbia, mas especialmente o colapso do regime comunista da União Soviética em 1991. Uma lição que Xi Jinping e o Partido Comunista tiveram do colapso soviético, a necessidade de controle absoluto dos militares. Para Xi Jinping, o fracasso do Exército Vermelho para defender o Partido Comunista em 1991 levou ao colapso do partido. Em contraste, a capacidade de resposta do Exército de Libertação Popular às ordens do Partido Comunista em 1989 permitiu que o Partido Comunista preservasse seu monopólio no poder. A insegurança beirando a paranoia levou Xi Jinping a garantir a lealdade do exército chinês por meio de expurgos e doutrinação permanentes. Xi Jinping nomeou substituiu todos os principais líderes do exército da China e ditou que as unidades do exército dedicassem entre 20% e 40% de seu tempo, passando por doutrinação política e ideológica, o que incluiu a glorificação do próprio Xi Jinping, poder político, como Mao afirmou, crescido no cano de uma arma. Assim, Xi Jinping gasta o que acha necessário para garantir que aqueles que empunham as armas sejam leais e responsivos a ele pessoalmente. Pode-se concluir razoavelmente a partir de todo esse esforço de controle que Xi Jinping vê o propósito do exército como defendê-lo ao regime e ao regime contra potenciais oponentes domésticos, em vez de vencer guerras contra adversários estrangeiros. Afinal, cada hora de doutrinação é a hora sem treinamento para lutar. Essa interpretação faria sentido se os requisitos de doutrinação fossem aplicados apenas ao exército, que deveria desempenhar o papel principal de repressão interna, como fez em julho de 1989. No entanto, esses requisitos se aplicam a todas as forças. Não é provável que a Marinha, a Força Aérea ou a Força de Foguetes do Exército da China sejam usados contra manifestantes. Portanto, é provável que os esforços de Xi Jinping para dominar os militares impliquem um desejo de garantir sua liberdade limitada para mobilizar o exército para a guerra, sem ter que consultar colegas ou se preocupar com a lealdade dos militares. Isso significa que Xi Jinping sozinho pode tomar decisões sobre recorrer ou não à força militar para atingir suas ambições. Ele sozinho pagará o preço político por quaisquer resultados negativos dessas decisões. A mais consequente dessas decisões é se usar a força para colocar Taiwan sob o domínio do Partido Comunista, um objetivo explícito e central que iludiu todos os líderes do Partido Comunista desde Mao. Alcançar esse objetivo conferiria um status quase mítico a Xi Jinping. A questão de se Xi Jinping arriscaria usar força militar para esse propósito é central para estimar a probabilidade de uma guerra armada entre a China e os Estados Unidos. A China preferiria, em primeiro lugar, absorver Taiwan sem disparar um tiro. Em segundo lugar, usar o exército para conquistar Taiwan, enquanto dissuade a intervenção armada dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, se envolver em combate direto contra as forças dos Estados Unidos apenas como último recurso. Até a desaceleração econômica da China, a probabilidade de guerra é pequena. Isso porque Xi Jinping manteve um cronograma relativamente longo para concretizar suas ambições, observando que a modernização do exército seria concluída até 2035.
Esse cronograma foi baseado na idade de Xi Jinping, nas necessidades do exército, na suposição do Partido Comunista sobre a ascensão inexorável da China em comparação com os Estados Unidos em declínio. A força econômica e política da China aumentaria. Os Estados Unidos afundariam na irrelevância econômica, política e militar, deixando a China livre para agir no Pacífico Ocidental, sem precisar considerar as reações dos Estados Unidos. No entanto, não é isso que está acontecendo. Em vez disso, a economia da China, sob Xi Jinping, estagnou diante de um declínio da produtividade, superprodução, demanda fraca, deflação, dívida massiva, uma população de trabalhadores em declínio. Nenhum desses problemas é suscetível a uma solução rápida, portanto a China deve lidar com baixos níveis de crescimento a longo prazo e um provável declínio econômico em relação aos Estados Unidos. Essa reviravolta mudou o cronograma para Xi Jinping. Quanto mais tempo passa, mais fraca se torna a posição da China em relação aos Estados Unidos. Além disso, sem crescimento econômico, Xi Jinping deve depender mais fortemente do nacionalismo e das ameaças estrangeiras com base para a legitimidade. Tudo isso incentivará Xi Jinping a agir contra Taiwan mais cedo do que tarde. Dado que Xi Jinping agora exerce controle incontestado do exército, a pressão sobre ele para usá-lo para realizar sua ambição por Taiwan será imensa. Portanto, os líderes dos Estados Unidos, aliás, não podem presumir que têm tempo suficiente para decidir como responderiam e condenariam no eventual caso mais provável de Xi Jinping recorrer à opção militar. Novo submarino nuclear da Coreia do Norte, um problema, mas não uma mudança radical. Parece que a Coreia do Norte está construindo um submarino movido a energia nuclear. 2 dias atrás, a mídia estatal norte-coreana anunciou um projeto mostrando o líder supremo Kim Jong-un inspecionando o casco, ainda em construção do novo barco. Se for bem sucedido, o projeto dará a Pyongyang uma nova ferramenta para antagonizar seus vizinhos e para criar dúvidas e incertezas nas mentes dos planejadores militares japoneses, sul-coreanos e americanos. A propulsão nuclear é um feito industrial impressionante, especialmente para um país pequeno e pobre como a Coreia do Norte, mas não é exatamente de ponta. Os Estados Unidos encomendaram o Nautilus, o primeiro submarino nuclear operacional do mundo, em 1954. O primeiro submarino nuclear soviético entrou em serviço em 1959, seguido pelo inglês em 1962, pelo francês em 1971 e pelo chinês em 1974. Dominar a tecnologia que a China desenvolveu há 50 anos é uma conquista, mas não deve ser considerado um feito tecnológico impressionante. A Coreia do Norte também não é novata na ideia de usar um submarino para lançar mísseis balísticos com capacidade nuclear, um feito que alcançou em 2016, desenvolvido em 2023 com um submarino dieselétrico pós-soviético extremamente modificado. Sabemos muito pouco sobre as características técnicas do novo barco da Coreia do Norte. Ainda assim, devemos assumir que ele está sendo construído para fornecer um impedimento nuclear mais eficaz. Com base em imagem da televisão norte-coreana, um analista militar sul-coreano sugeriu que o barco poderia deslocar cerca de 7.000 toneladas e carregar talvez 10 mísseis, colocando no lado menor das frotas globais de SSBN. A Coreia do Norte tem alguma experiência na construção de submarinos, mas não mais nada com esse grau de sofisticação e tamanho. Em outras palavras, a Coreia do Norte está construindo um boomer para reforçar essa capacidade de sobreviver a um primeiro ataque nuclear ou convencional. Menos dependente do que um submarino convencional do acesso a bases amigas, um boomer norte-coreano poderia teoricamente operar de forma independente a alguma distância de seu porto de origem, complicando os problemas de direcionamento e resposta à crise. A Coreia do Norte geralmente não é considerada como tendo a capacidade de segundo ataque sobrevivente, em parte devido ao pequeno tamanho de seu arsenal, e em parte devido a inadequações percebidas em seu sistema de comando e controle. O novo barco não resolverá o segundo problema, mas toma medidas para gerenciar o primeiro.
Analistas estão divididos sobre se o barco realmente contribuirá para as capacidades militares da Coreia do Norte. Submarinos nucleares são criaturas complicadas que exigem treinamento considerável e manuseio cuidadoso, e quando ocorrem erros, eles podem afundar de maneiras dramáticas. Certamente qualquer baby boomer norte-coreano que deixe o porto ficará imediatamente sob o escrutínio da vigilância das forças navais e aéreas japonesas, sul-coreanas e americanas. Assumindo que os Estados Unidos não se desvinculem de suas obrigações de aliança com o Nordeste Asiático. Comando e controle são especialmente complicados. Durante a Guerra Fria, a liderança da União Soviética se preocupava constantemente com os perigos de delegar a responsabilidade sobre o uso de armas nucleares a comandantes submarinos, provavelmente a camarilha de gangsters que forma o ciclo interno de Kim Jong-un terá os mesmos tipos de preocupações sobre os comandantes submarinos da Coreia do Norte, especialmente se estes últimos desfrutarem de liberdade implícita. Há um submarino nuclear que pode viajar a longa distância sem a necessidade de retornar à base. Ainda não sabemos a extensão do apoio russo a este projeto, mas dada a estreita relação de segurança que se desenvolveu entre a Rússia e a Coreia do Norte, é difícil descartar a probabilidade de colaboração. O design, a assistência técnica e a assistência material russo poderiam facilmente acelerar o programa norte-coreano e fornecer um navio de guerra mais seguro e confiável. Dado que os soldados norte-coreanos estão atualmente morrendo a serviço de esforço de guerra russo na Ucrânia, é provavelmente seguro assumir que os russos estão apoiando os esforços de construção dos submarinos de Pyongyang. Nenhuma parte do arsenal nuclear norte-coreano é segura, exatamente. Este submarino, a quaisquer irmãos que a Coreia do Norte decida construir, fará parte de uma concha de retardo de situação destinada a criar incerteza por parte dos tomadores de decisão sul-coreanos, japoneses e americanos em um período de crise. É duvidoso que qualquer um dos três tenha dificuldade em rastrear o barco norte-coreano ou, em caso de guerra, destruí-lo. No entanto, ela tem a intenção de dar opções de liderança norte-coreana em um momento de crise, representando uma nova ferramenta para gerar dúvidas nas mentes da liderança aliada. A Coreia do Norte está sendo paga por seu comprometimento com a guerra da Rússia na Ucrânia e está transformando esse pagamento em um novo brinquedo nuclear para Kim Jong-un.